A infecção hospitalar é um perigo que assusta quem é internado ou então os parentes dessas pessoas. Isso ocorre principalmente quando ouvimos falar de algum caso, mas pouca gente sabe que cuidados podem ser tomados para se prevenir contra esse problema. E além dos pacientes, os acompanhantes deles também correm riscos de contrair doenças no hospital e até mesmo as pessoas que fazem visitas. No Jornal Regional de hoje, nós vamos mostrar que cuidados podem ser tomados e o que as próprias unidades de saúde fazem para evitar essas infecções. E a repórter Bianca Rosa está agora na Santa Casa de Valinhos e pode falar mais para nós sobre este assunto. Bianca, é mesmo muito difícil identificar a infecção hospitalar? É um pouco complicado sim, Luciane, mas na verdade aquela infecção hospitalar é aquela infecção que é contraída no hospital ou até mesmo depois que a pessoa recebe alta. Agora, como que isso é definido? Como que se define a infecção hospitalar? Na realidade, a gente tem alguns padrões de definição. Então, o paciente clínico que interna no hospital, sem nenhum motivo por ter internado por infecção, esse paciente, quando depois de 48 horas passa a desenvolver algum sintoma relacionado à infecção, como febre ou qualquer outro sintoma, tosse, e não tinha isso na internação e nem nessas 48 horas, ele pode estar apresentando realmente uma infecção hospitalar. Diferente do paciente cirúrgico, que a partir do momento que ele interna e isso aparece, você não tem esse período, porque ele já sofreu um procedimento. Agora, se for entre essas primeiras 48 horas, fica mais difícil definir. Isso fica difícil, porque pode ser ainda uma infecção que ele vinha adquirindo na comunidade e essa infecção ainda podia estar num período de incubação. É o período que até demora para estar respondendo e aparecendo os sintomas. Ok, obrigada por enquanto. Eu volto a falar daqui a pouquinho com a Adriana. Agora a gente vai conhecer a Thaís, que até hoje ela enfrenta problemas por causa de uma infecção contraída depois de uma cirurgia. Thaís brinca com o filho Lucas, de 8 meses, uma relação de amor e carinho que não pôde ser exercida plenamente logo após o nascimento do menino. Uma infecção depois da colocação de próteses de silicone impediu Thaís de amamentar. Amamentei no comecinho, deu colostro para ele os 3, 4 primeiros dias. Depois eu não tinha vazão do leite, até tive leite, mas ele não tinha paciência de sugar meu peito porque tinha muito pouco ducto para sair esse leite. Quando tinha apenas 22 anos, a jornalista fez a cirurgia, que deveria deixá-la mais bonita. Eu queria apenas levantar as 2 mamas, tudo, e o médico sugeriu, por que você não coloca uma prótese? Eu falei, não, legal. Vamos pôr a prótese porque vai ficar bom, né? Realmente ficou lindo, mas não imaginava que fosse ter toda essa complicação que teve. Thaís foi uma das 40 mulheres que entre os anos de 2013 e 2004 implantaram próteses mamárias e acabaram sendo contaminadas por bactérias. Por ter sido uma das primeiras a desenvolver a infecção, os médicos não imaginavam que a causa estava relacionada ao material utilizado na cirurgia. Por isso insistiram na colocação dos implantes. E foram 6, 7 meses de vai e volta de cirurgia, vem de cirurgia, vai de cirurgia, numa indefinição que a gente não sabia, né? Porque se eu não batesse o pé e falasse, não quero mais, provavelmente estaria até hoje colocando prótese, tirando prótese, colocando prótese. Porque foi levando, né? Foi levando até ver se dava certo, mas não deu. Foram 16 cirurgias. No final, as próteses foram removidas e ela teve que passar por uma reconstrução da mama direita. Mas mesmo assim não fica, né? A cicatriz está aí para sempre, ela não some, não. Voltamos a falar aqui do hospital com a Adriana. Agora, Adriana, os pacientes podem fazer alguma coisa para evitar? Ou é uma coisa que depende mais do hospital e de treinamento dos funcionários? Na realidade, um paciente que vai internar para uma cirurgia eletiva, o médico de consultório faz algumas orientações para que possa diminuir, como perda de peso, diminuir tabagismo, entre outras. Mas, quando o paciente interna no hospital, sem ser esses pacientes eletivos, depende muito mais da unidade, né? Depende do serviço, dos funcionários, do treinamento desses funcionários. Então, assim, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, juntamente com a educação continuada, trabalha enfocando assuntos principais para a prevenção do desenvolvimento de infecção, né? Sendo eles as medidas de lavagem de mãos, isolamentos, trabalho com o serviço de higiene, com a hotelaria, com a farmácia, a nutrição, entre outros. Ok, daqui a pouquinho a gente volta a falar, porque esse treinamento dos funcionários ele deve ser constante. E o repórter Rui Gonçalves, ele foi conhecer um grupo de técnicos de enfermagem que estão passando justamente por esse tipo de treinamento. Vamos ver um pouco dos procedimentos que eles aprendem contra essas infecções. A brincadeira com tinta guache é coisa séria. Muitas luvas ainda, alguns hospitais têm aquele talco, tá suja, né? Aí tem profissional que tira, limpa na roupa mesmo e vai partir para o procedimento. Não, tirou a luva, tem que lavar as mãos também, tá?
Então, por isso que nós estamos simulando o guache, para fixar bem onde tem a sujidade, onde vocês vão estar lavando mesmo. No laboratório do curso, os futuros profissionais de saúde treinam com um boneco procedimentos que devem ser adotados no dia a dia. Para fazer uma simples punção, procedimento para a colocação de soro, Eliseu está devidamente protegido. O básico é luva, avental para proteção e o óculos de proteção. E máscara também em alguns procedimentos. A proteção não serve apenas para o profissional de saúde. É que o inimigo é invisível e pode ser transportado para longe do leito sem ser percebido. A exposição a vírus e bactérias de um paciente pode tornar membros da equipe de enfermagem agentes de proliferação de doenças dentro dos hospitais. O paciente está lá com a patologia, a gente vai para outro quarto sem fazer os procedimentos corretos e acaba levando para o outro paciente. O assunto é tão sério que no ano passado foi publicada a norma regulamentadora 32. São mais de 200 regras que vão servir ao combate a infecções hospitalares. 32 delas devem ser colocadas integralmente em prática até o fim desse ano. Algumas são bem simples, como a descrita no item 8, a obrigatoriedade da higienização das roupas de trabalho dentro da própria unidade de saúde. Uma proibição a um fato comum que ocorre constantemente, que é o funcionário levar aventais para lavar em casa, o que aumenta o risco de contágio de doenças. O que precisa é muita disciplina, porque nós temos assim, o que diminui a infecção hospitalar em índices altíssimos é a questão da lavagem das mãos. Essa é uma tarefa básica, é uma tarefa simples, mas o cotidiano, a pressa, ou às vezes a emergência, faz com que você se esqueça disso. Bom, além do cuidado dos funcionários, é preciso ter cuidado também durante a construção do hospital. Por isso, a gente vai mostrar aqui um quarto. Por exemplo, essa porta aqui onde nós estamos, olha, ela é uma porta de correr e ela não pode ser de madeira, é isso, Adriana? Exatamente. O hospital, ele segue algumas normas, né? Então, a gente segue a resolução ANR. E você tem alguns materiais que você pode usar em hospital e outros que não. Por que a madeira não pode de jeito nenhum? Em hospital você não pode usar material poroso, né? É o exemplo da porta de madeira. Então a porta de madeira ela é porosa, ela acumula micro-organismo, você não consegue fazer a limpeza desse material. Então por isso a gente usa portas de acrílico, de alumínio, você utiliza pisos onde também não sejam porosos, né? No caso você pode estar usando granito, entre outros pisos, né? Você vem para as paredes, né? Você tem a tinta. A tinta ela tem que ser uma tinta lavável, de fácil higienização, porque quando você faz uma limpeza em qualquer ambiente hospitalar, essa limpeza vai do teto até o chão, né? Para garantir toda a prevenção, porque isso faz parte de uma das maneiras da prevenção de infecção. É uma delas, né? Mas faz parte também. Os materiais também são esterilizados. Os materiais, na realidade, para procedimentos. Tem materiais que passam por desinfecção, outros esterilização. Mas aí você pode ver, por exemplo, os quartos, né? Eles devem ter pia, com torneiras que sejam acionadas, que você não precise estar girando com a mão, porque você vai, a partir do momento que você aperta a mão, você lava a mão e não precisa fechar e contaminar a sua mão de novo, né? Você pode perceber que você tem materiais de poltronas, todos têm que ser materiais de fácil higienização, materiais laváveis. Tá? Ok, Adriana, muito obrigada pelas informações aqui no Jornal Regional. Em relação aos visitantes, às visitas, eles correm pouco risco de levar a infecção para casa. O risco maior mesmo é que eles tragam a infecção para os pacientes, por isso o cuidado deve ser tomado realmente em relação a isso. Bianca Rosa, de Valinhos. De fato, Bianca, obrigada. E a Bianca acabou de falar sobre isso, e é importante mesmo que as pessoas também fiquem atentas, já que o risco é menor, mas ele também existe, de procurar sempre, e uma pessoa, não várias pessoas, fazerem visitas nos hospitais.